Como sabemos, o Pentecoste aconteceu 50 dias após a Páscoa, né? Tinha, juntamente com a Páscoa, a festa dos pães asmos, pão sem fermento, né? E foi profetizado lá no Pentateuco. Você vê Levítico 23, 17, fala sobre isso também, essa referência. Há várias festas que falam sobre isso. Então era no Pentecoste, né, que acontecia a entrega das primícias, a colheita do trigo. Coincidentemente, entre aspas, né, foi uma coisa de Deus, que a festa da Pentecoste apontava para isso mesmo. E ali Pedro pregou aquele sermão após o evento e foram salvas quase 5.000 almas, mais ou menos isso. Então aqui é dito no versículo 2, 12 e 3, que é um vento impetuoso e línguas repartidas como que de fogo. Foi um som, não foi um vento que entrou naquele lugar, não. Foi um som como de um vento impetuoso. Você escuta o vento impetuoso e aquela zoada enorme, né? Então foi um vento impetuoso, não foi um som de um vento, não foi o vento realmente. E você pode conferir a presença de Deus quando ele aparece, né, simbolizado pelo fogo em Êxodo 3, 1 a 6, 1 Reis 18, 38 e 39. O fogo simboliza a consagração, a separação dos crentes para Deus, visando a obra de glorificar a Cristo. Está lá em João 16, 13 e 14. E de testemunhar dele, Atos 1 e 8. Jesus disse que ele ia receber poder para testemunhar dele, notando que Cristo passou aqui 40 dias aqui na terra e 10 dias depois se deu o Pentecoste, né? Ou seja, 50 dias após a ressurreição de Cristo, que ele morreu na Páscoa, que foi uma profecia cumprida dele mesmo. Então eles foram cheios do Espírito Santo, como diz o versículo 4 de Atos 2. Isso significou o início do cumprimento da promessa de Deus em Joel 2, 28 e 29, do derramamento do Espírito Santo sobre todo o seu povo nos tempos do fim. Você vê Mateus 3,11, já profetizando sobre isso também, Lucas 24, 49, profecia sobre isso também, e João 1 e 33. Então, os últimos dias dessa era já começaram com o derramamento do Espírito Santo. Hebreus 1 e 2 fala sobre isso, e 1 Pedro 1 e 20. Todos agora se veem ante a decisão de se arrependerem e de ter Cristo como Salvador. Os discípulos foram revestidos do alto, cheios de poder, como já citados, que os capacitou a testemunhar de Cristo, a produzir nos perdidos grande convicção de pecado, da justiça e do julgamento divino e a desviá-lo do pecado para a salvação em Cristo. Você vê Atos 4, 13, 33, 6 e 8, Romanos 15, 19. O Espírito Santo já revelou sua natureza como aquele que anseia e tira e pugna pela salvação de pessoas de todas as nações, e aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo ficaram cheios do mesmo seio pela salvação da raça humana. Porque se estava cheio do Espírito Santo, logicamente seria guiado por ele. Aí você pode ler Romanos 9, 1 a 3 e 10, versículo 1. Então nós podemos ver que o Pentecoste é o início das missões mundiais. Os discípulos se tornaram ministros do Espírito Santo. Não somente pregava a Jesus crucificado e ressuscitado, e levando muitos a se arrepender dos pecados deles, como os influenciava as pessoas a querer receber o dom do Espírito Santo, que os sensacionistas, entre eles John Piper, um teólogo americano, disse que ficou para aquele tempo, como se só naquele tempo o reino de Satanás estivesse ativo. Não estivesse ativo hoje em dia, não. Como se não precisássemos do poder de Deus para lutar contra o diabo, ou se pudéssemos lutar contra o reino do diabo com os nossos próprios poderes, né? Os discípulos se tornaram ministros do Espírito, como foi dito, né?
Mediante esse batismo do Espírito, os seguidores de Cristo se levaram, né, cheios do Espírito Santo, e eles ficaram cheios de autoridade, começaram a ensinar, a fazer milagres, começaram a fazer as coisas que Cristo fazia naquela época, quando ele estava aqui. Cristo fazia essas coisas que eles começaram a fazer também. Então, nós, como igreja atual, precisamos nos encher do Espírito Santo, buscar a presença de Deus.